Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre valvopatias. O meu nome é Alberto Hinning e hoje nós vamos conversar sobre o estudo Early TAVR, que foi publicado no Congresso do TCT e também no New England. Bom, até o momento, as principais diretrizes, tanto a brasileira quanto a americana, quanto a diretriz da ESC, recomendam para pacientes com estenose aórtica importante, assintomática, sem complicadores, o segmento clínico, também conhecido como watchful waiting. O objetivo desse estudo foi avaliar a segurança e efetividade da TAV em comparação ao segmento clínico em pacientes com estenose aórtica importante sem sintomas. Foi um estudo randomizado, prospectivo, multicêntrico, com pacientes com estenose aórtica importante, 65 anos ou mais, com STS score menor ou igual a 10% e fração de ejeção preservada. Os pacientes eram assintomáticos, em sua maioria avaliados por um teste ergométrico ou uma história clínica detalhada. Os pacientes foram randomizados em dois grupos, um grupo para a realização da TAV transfemoral, utilizando a prótese Sapien 3 ou Sapien 3 Ultra, e o outro grupo realizou o segmento clínico. O estudo avaliou como desfecho primário morte por todas as causas, AVC ou hospitalização não planejada por causa cardiovascular em um segmento mínimo de 2 anos. Os critérios de exclusão do estudo, então, eram pacientes que tinham outra classe 1 de indicação de intervenção, anatomia desfavorável, lembrando que pacientes com válvula bicúspide foram incluídos. Os pacientes eram excluídos também quem tinha uma outra valvopatia anatomicamente importante, taxa de filtração glomerular menor que 30 ou método de terapia de substituição renal, DPOC ou hipertensão pulmonar importante e também história prévia de outra prótese valvar. E também pacientes com COVID ou sequelas do COVID ou infecção ativa por COVID também eram excluídos. Como desfecho primário foi avaliado morte por todas as causas, AVC ou hospitalização não planejada por causa cardiovascular. Mas qual era a definição? O que era incluído em hospitalização não planejada? Qualquer hospitalização por causa cardiovascular, tanto em emergência, tanto em clínica para otimização terapêutica, ou também qualquer internação com duração de 24 horas ou mais. Além disso, também era incluído qualquer internação para intervenção valvar no grupo clínico ou reintervenção no grupo TAV que acontecesse dentro de 6 meses. Como desfecho secundário era avaliado o estado de saúde favorável através do KCCQ e também medidas do átrio esquerdo, que eram compostas com o strain do ventrículo esquerdo acima de 15%, igual ou superior a 15%, massa do ventrículo esquerdo indexada menor que 115 para homens ou menor que 95 para mulheres e também o volume atrial esquerdo indexado menor ou igual a 34. Essas eram as medidas avaliadas do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo. E também a variação da fração de ejeção em 2 anos, era um desfecho secundário, além de FA de início recente e morte ou AVC incapacitante. Entre março de 2017 e dezembro de 2021, 1.578 pacientes foram selecionados, 901 foram incluídos e randomizados, a maioria dos Estados Unidos e do Canadá. Cerca de 677 foram excluídos, ou por outra indicação classe 1 de intervenção e também por anatomia desfavorável. No final, 442 pacientes foram incluídos no grupo da TAV e 435 no grupo clínico. As características basais eram equilibradas entre os grupos. Chama a atenção que a maioria dos pacientes era do sexo masculino, com idade média cerca de 75, 76 anos, com STS score médio de 1.8, 1.7. Mais de 80% de ambos os grupos era de baixo risco, conforme a avaliação do Heart Team. Cerca de 8% de ambos os grupos tinha válvula bicúspide. E a maioria dos pacientes teve avaliação como assintomático através do teste ergométrico, mais de 90% dos pacientes. Chama atenção nas características ecocardiográficas que no grupo clínico foram incluídos pacientes com uma área de 0,8, com variação para mais ou para menos de 0,2,
o que significa que pacientes com área de 0,6 também foram incluídos no grupo clínico, ou seja, estenose aórtica crítica. O gradiente médio também no grupo clínico era 47,3, com uma variação para mais ou para menos de 10,6. Ou seja, com base nas características ecocardiográficas, alguns pacientes com estenose aórtica crítica, que já é um complicador, foram incluídos no grupo clínico. Isso é um dado interessante da gente comentar. Com relação ao desfecho primário, que era composto por morte, AVC ou hospitalização não planejada, houve uma redução importante do desfecho primário no grupo da TAV em comparação ao grupo clínico. O desfecho primário aconteceu 35%, numa mediana de segmento de 3,8% no grupo da TAV e 51,2% no grupo clínico, o que dá um NNT em 2 anos de cerca de 6. Mas é importante falar que não houve diferença com relação à morte por qualquer causa e nem com relação ao AVC. E também é importante falar que o principal item do desfecho primário que mostrou diferença entre os grupos foi a hospitalização não planejada por causa cardiovascular. E é importante ainda mais comentar que notou-se uma diferença na curva a partir dos 6 meses, que foi quando começou a aumentar a taxa de conversão do grupo clínico para a realização de TAV. Em 6 meses já houve uma taxa de conversão de 26,2%, que foi o momento que começou a dar uma diferença na curva. Além disso, em 2 anos, a incidência cumulativa era cerca de 90% da conversão do grupo clínico para o grupo da TAV, que foi quando já teve uma diferença também importante na curva de hospitalização não planejada. Importante comentar que cerca de 9% dos pacientes realizaram essa conversão para a TAV, mesmo estando assintomáticos. O sintoma mais comum que levou à conversão para a TAV foi dispneia em 83% dos casos. E, além disso, os pacientes, em sua maioria, que realizaram a conversão estavam em classe funcional 2. Apenas 30% dos pacientes estavam em classe funcional 3 para 4. A mediana do tempo que levou a realização da TAV no grupo da TAV foi de 14 dias e no grupo clínico essa mediana foi de 32 dias, ou seja, bastante rápido. 87% dos pacientes clínicos acabaram evoluindo para a intervenção e 87% aproximadamente desses realizaram o procedimento em 90 dias. A taxa de conversão foi 26% aproximadamente em 6 meses, 47% em 1 ano e 71,4% em 2 anos. Houve diferença também com relação aos desfechos secundários, um estado de saúde favorável em 2 anos, com resultado que favoreceu o grupo da TAV, e também as medidas do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, aquilo que a gente comentou com o strain, também os resultados foram favoráveis ao grupo da TAV. É importante comentar que não houve nenhuma morte de causa cardiovascular e, de maneira interessante, houve mais necessidade de implante de marca-passo nos pacientes do grupo clínico que necessitaram de conversão para a realização da TAV. As limitações do estudo é que apenas pacientes com 65 anos ou mais que tinham anatomia favorável para a TAV foram incluídos, ou seja, os resultados não se aplicam teoricamente a outros dispositivos. E a pergunta que fica é que se talvez um segmento clínico menos rigoroso e com menor planejamento e disponibilidade para a realização da TAV, se com isso os resultados não seriam diferentes. O estudo também aconteceu durante a Covid, o que pode ter interferido um pouco no estudo, e foi patrocinado também pela empresa Edwards. As conclusões do estudo, então, é que nos pacientes com estenose aórtica importante, sem sintomas e sem complicadores, a realização da TAV provocou uma redução do desfecho primário, uma redução do risco relativo em 50%, predominantemente às custas de internação. Preveniu piora da qualidade de vida nos pacientes do grupo clínico, que foram encaminhados para a TAV. Também provocou um menor remodelamento do ventrículo e do átrio esquerdo. Porém, o questionamento que fica é: talvez essa redução do desfecho primário aconteceu às custas de uma maior taxa de internação, de certa maneira eletiva, para a TAV no grupo clínico? É a pergunta que fica, pois como vimos anteriormente, a hospitalização para a realização da TAV
no grupo clínico era considerada como uma hospitalização não planejada, incluída também no desfecho primário. E também, de certa maneira, o estudo mostra que o segmento clínico ele é seguro, pois o segmento clínico rigoroso, ou também conhecido como watchful waiting, quando o paciente apresenta sintomas, ele é encaminhado para o grupo da TAV, como aconteceu nesse estudo. Muito obrigado, então. Para mais informações, por favor, acesse o nosso Instagram, @3i_core, ou o nosso site triplei.com.br. Um abraço.